E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Fernanda Bastos, eu faço medicina, estou no sexto período e sou da Universidade Federal de Alagoas e faço parte de um projeto chamado Bicho que dá em Gente, que tem o intuito de trazer mais para a comunidade um pouquinho de informação sobre as infecções parasitárias e o que é que a gente pode fazer para evitar essas infecções, que são medidas muito simples, que podem ser feitas, que sanam boa parte dos problemas. Então, inicialmente, eu vou falar da giardíase, que ela atinge principalmente a parte superior do intestino delgado e pode ocorrer tanto em adulto quanto em criança. No entanto, as crianças são mais acometidas. E por que essas crianças são mais acometidas? Porque geralmente elas estão em ambientes de aglomeração, como creches, escolas, em que há menos métodos de higiene pessoal, podemos dizer assim, que as crianças geralmente estão brincando, levando a mão do chão à boca, não higienizam as mãos direito. Então, geralmente, essas crianças elas são as mais acometidas. A transmissão ela ocorre principalmente pela água não tratada, a água que não é filtrada, por comer alimentos contaminados, como frutas e verduras. Essas frutas e verduras elas precisam ser higienizadas de maneira correta para que não haja a contaminação com o cisto. Na giardíase, o cisto, que é a giardíase é um protozoário, e desse protozoário existe um cisto, e esse cisto é o que contamina a água, contamina as frutas, contamina as verduras cruas, né? Por isso que a gente precisa fazer essa higienização correta. E também pelo contato fecal oral. A criança, ela pega em algum local que esteja contaminado, pega na comida, come, e aí ela fica, infelizmente, infectada. O período de incubação é geralmente de 1 a 2 semanas. O que seria o período de incubação? Seria o início dos sintomas depois que a pessoa é contaminada. Então, como assim? Eu, Fernanda, ingeri um alimento contaminado, assim, comi um tomate que não foi lavado e ele estava lá com um cisto de giardíase. Então, eu comi esse tomate há 1 semana. Então, por exemplo, a partir de hoje, eu já podia começar a manifestar algum sintoma. E alguns, alguns pacientes, eles são totalmente assintomáticos, eles não apresentam sintoma nenhum. Mas tem alguns pacientes que têm alguns sintomas característicos, que são as fezes amolecidas, às vezes elas podem ter o aspecto gorduroso, o paciente ele pode ficar muito cansado, o paciente pode ter distensão abdominal, a barriga ficar muito grande, mas geralmente ela não vem com febre. O diagnóstico, como é feito o diagnóstico, né? O paciente vai lá para a unidade de saúde, o médico avalia e pede um exame de fezes. Esse exame de fezes tem que ser repetido em 3 amostras de fezes para que seja confirmado o diagnóstico, porque geralmente na infecção por giardíase, é muito comum ocorrer o falso negativo, que no caso o paciente está sim doente, mas no teste diz que ele não está. Então, por isso que tem que ser coletado 3 amostras de fezes. E aí, a partir disso, o médico pode orientar o tratamento. Dentro desse tratamento, 3 medicamentos são preconizados, que é o secnidazol, o metronidazol e o tinidazol. Sendo que alguns desses podem dar alguns efeitos adversos, como náusea e vômito, mas isso não deve ser um fator para que o paciente deixe de usar o medicamento. Pode acontecer, mas também pode não acontecer. E não é uma coisa de outro mundo, são coisas leves. E aí, a gente precisa prestar muita atenção, porque ao ter algum sintoma, é necessário que o paciente, ou a mãe do paciente, o pai do paciente, procure a unidade de saúde mais perto da casa para que haja a orientação correta. É necessário que a gente combata esse comportamento de automedicação, porque por vezes a gente pode pensar que é uma doença, mas é outra. Então, por isso que a gente precisa dessa orientação médica.
E aí, o que é que a gente pode fazer para que essa doença não surja? Algumas medidas muito básicas que a gente pode fazer dentro de casa e orientar os nossos filhos para que eles façam, pode evitar que eles tenham a giardíase. A primeira é, nas creches e nas escolas, ensinar as crianças a lavar as mãos após o uso do banheiro. Essas medidas de higiene pessoal, elas são muito importantes, principalmente nas crianças que têm o costume de levar a mão à boca. Alertar as crianças a não levar as mãos à boca após brincar no chão. Esse é muito importante. A gente sabe que as crianças comumente colocam a mãozinha na boca. Higienizar os alimentos de maneira correta, todos os alimentos, todas as frutas, verduras e legumes que chegarem na mesa de casa devem ser higienizados previamente e filtrar a água que vai ser bebida. Como é que a gente higieniza essas frutas, verduras e legumes? Inicialmente, você que vai tratar dessa fruta, verdura e desse legume, tem que lavar as mãos, lavar muito bem com sabão, depois lava os alimentos em água corrente, lava em água abundante, bastante, e aí depois disso, deixa esses alimentos numa solução de água e hipoclorito de sódio, água sanitária, por pelo menos 10 a 15 minutos. E aí a orientação é 1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água. E aí, por exemplo, se você for usar 2 litros de água, você coloca 2 colheres de sopa. E vai deixar esses alimentos lá de molhinho por uns 10 a 15 minutos. Depois disso, você vai enxaguar muito bem, colocar embaixo da água corrente, lavar muito bem esses alimentos, secar muito bem e depois eles podem ir para a sua mesa. Aí sim, você tem a certeza que você preveniu muitas infecções parasitárias. É isso, muito obrigada.